Beleza, galerinha, começamos aqui mais uma videoaula sobre relações ecológicas, né, envolvendo esse tema tão amplo, ecologia, e hoje a gente fala de relações ecológicas, tá ok? Relações intraespecíficas, interespecíficas, harmônicas, desarmônicas, e hoje eu estou aqui com minha blusa do Lanterna Verde para simbolizar tudo isso, estou aqui com o meu microfone improvisado, com o meu braço quebrado, mas isso não tira a qualidade da nossa aula jamais. Tá ok? Então é importante a gente estar sempre atento e utilizar os recursos tecnológicos para isso. Então vamos lá, pessoal. Eu sou o Victor Bruno, professor de Biologia. Nosso tema hoje é Relações Ecológicas e é um tema bem amplo, tá? Mas é muito gostoso da gente entender sobre ele. Tá? Então eu gosto muito das minhas videoaulas utilizando esses arquivos em Flash, tá? Porque eles são bem ricos em detalhes e sucintos. Basta, vão direto ao ponto. A gente não fica rodando em círculo, já vai direto ao ponto. Então aqui, para a gente começar, quando eu falo de relações ecológicas, eu tenho que colocar na minha mente relações intraespecíficas, organismos de mesma espécie, interespecíficas, de espécies diferentes. Em ambas, tanto nas intra quanto na interespecífica, vai acontecer harmonia e desarmonia, tá ok? E é esse esquema que a gente está vendo agora. Olha só, nós temos na relação intraespecíficas, indivíduos da mesma espécie, dois casos apenas, tá? No caso da harmônica, que é as sociedades e as colônias. E no caso de desarmonia, que pode ser de um ou mais indivíduos envolvidos que vão ser prejudicados, no caso das intraespecíficas, que são indivíduos da mesma espécie, eu tenho dois casos também, que é o canibalismo e a competição. Então, quando a gente faz associação intraespecífica, harmonia, sociedade e colônia. Intraespecífica, desarmonia, competição e canibalismo. Tá, ok? A gente faz essa assimilação. Quando a gente leva em consideração as interespecíficas, que são organismos de espécies diferentes, eu tenho, na relação harmônica, protocooperação, mutualismo, comensalismo e inquilinismo. Tá ok? A gente vai entender sobre elas bem direitinho. Tá aqui, protocooperação, mutualismo, comensalismo e inquilinismo. E na relação de desarmonia, tá ok? Em que alguém vai se prejudicar, sempre acontece isso. Eu tenho predatismo, parasitismo, competição e amensalismo. Tá ok? Então olha só que interessante, a competição apareceu tanto na intraespecífica quanto na interespecífica na questão de relações desarmônicas. Beleza? Tranquilo? Então vamos começar agora com os indivíduos de mesma espécie. Vamos começar pelas sociedades. As sociedades, como a gente pode ver aqui na nossa ilustração, tá ok? Nos nossos gráficos aqui, ó, no nosso esquema, já dá para a gente entender que tem heteromorfa e isomorfas. A gente vai entender bem direitinho isso daí. Mas o que são sociedades? Sociedades, como o nosso texto aqui diz, trata-se de uma forma de relação harmônica em que seus integrantes são anatomicamente separados. Então eles são harmônicos, mas cada um está no seu quadrado. Cada um vai fazer a sua função. Tá ok? Eu vou invadir o seu espaço, mas para prestar o meu dever, para prestar o meu trabalho. Eu não vou fazer bagunça lá não. A relação da sociedade das formigas é uma das mais complexas e bem interessante da gente entender. Tem formigueiras que chegam a mais de 1 quilômetro, tá ok? E são divididas em castas. O que são isso? São separações. Castas são separações. Cada um faz a sua função, tá? Tanto nas formigas quanto nas abelhas, tá ok? Tem a divisão. Tem desde o soldado que está lá fazendo a vistoria, protegendo, e são maiores. Tem as formiguinhas que cuidam do jardim, né, dos fungos que ficam ali para alimentar. Tá ok? Nós temos as formiguinhas menores, que são aquelas que realmente carregam, aquelas que cortam. Então tem toda essa divisão. As abelhas do mesmo jeito. Tá ok? Nem todas são férteis. E a gente vai ter uma outra videoaula explicando com detalhes cada relação dessa, cada sociedade dessa, tá ok? Aqui nós chamamos de heteromorfas, hetero diferente tanto pelo tamanho como pelas funções. Já as isomorfas, um exemplo que a gente dá aqui, ó, iso de igual, a manada de antílope e cardume. Fisiologicamente, morfologicamente são iguais,
tá ok? Todos estão trabalhando ali para um bem comum. Não vai ter essa separação, não vai dizer, não, nessa manada de antílope vocês vão fazer isso, você vai fazer aquilo. Todos estão nessa harmonia. Tranquilo? Isso foi sociedades. E outros exemplos também de sociedades, nós temos os cupins, as formigas e abelhas, tá? Como a gente falou aqui, cupins e formigas e abelhas também se incluem nelas, tá? Vamos dar uma volta e agora a gente vai dar um salto lá para as intraespecíficas desarmonia. Vamos falar agora de canibalismo. Só falar de canibalismo a gente já tem na mente, né? Que alguém vai se ferrar em relação a isso aí. E aí começa falando que trata-se de uma relação desarmônica que ocorre quando o indivíduo vai tentar se alimentar de outro. Então apenas um vai ser beneficiado e o outro vai ser prejudicado. Não tem uma relação de soma, mais. Tá, ok? É o mais só para um e o menos para outro. Se você quiser que se ferre, eu quero me alimentar. E quando envolve canibalismo, envolve comer, tá? Literalmente. Então, no caso aqui da relação que nós temos, como a viúva negra, nós temos escorpiões, insetos, tubarões. No caso aqui, nós temos uma espécie bem interessante que é o louva-a-Deus, que é o mantis religiosa, tá? Ok? Em que a fêmea acaba comendo o macho na tentativa de obter proteína, tá? Até para nutrir os seus filhotes, então ela acaba fazendo isso. A viúva negra também, porém, o macho da viúva negra é bobão, porque ela tenta devorá-lo da primeira vez que ele está lá acasalando com ela. Então ele pode muito bem vazar, mas ele é bobão, quer namorar mais, e na segunda vez ela não deixa passar, ela vai dar o creu nele. Tá? Então no caso aqui, sexo e canibalismo, algumas espécies de louva-a-Deus, como a gente falou, mantis religiosa, praticam canibalismo durante o ato sexual. Enquanto a cópula, acontece a cópula, a fêmea devora o seu parceiro, iniciando pela cabeça, que é onde ela tenta acabar com as terminações nervosas. E geralmente ela só fica na cabeça, tá ok? Onde tem a parte mais proteica, entre aspas, né? O resto ela joga fora. Tá? Então, posteriormente, as outras partes do macho também podem ser devoradas, mas a grande maioria das vezes ela fica só mesmo na cabeça. Tá ok? Então isso é uma relação de desarmonia, canibalismo. Quando a gente volta, ainda indivíduos da mesma espécie, tá ok? A gente vai falar agora de competição, na relação de intraespecífica. Na competição, em relações intraespecíficas, pela nossa ilustração, nós temos presa, temos leão, macho, tá ok? Nós temos fêmeas, e todos vão competir em busca de seus alimentos, tá ok? Então trata-se de uma relação desarmônica, em que membros da própria espécie vão começar a competir pela alimentação, pelo território, por acasalamento. Nós temos inúmeros documentários que leões, quando estão na época do acasalamento, ficam loucões, ferozes, tá ok? Eles acabam também matando os filhotes, tá? Em que está ali na sua própria família, no seu próprio meio. Por quê? Porque eles querem estar só dominando. Então, quanto mais tempo eles dominam, mais território tem, mais fêmeas vão estar dispostas a eles, tá ok? Então, uma relação não tão legal, tá? Como a gente pode observar aqui, ó. Em busca também das presas, né, para alimentação que eles querem. Então, canibalismo, competição, intraespecífica, mesma espécie, desarmônica, tá ok? A gente fazendo aqui uma rápida revisão. E sociedade, colônia, harmônica, de intraespecífica. Agora, dando um salto para cá, interespecífica, de espécies diferentes, protocooperação, mutualismo, comensalismo e inquilinismo. A protocooperação, ela é interessante porque ela também pode ser chamada de facultatismo, tá? É uma coisa facultativa e tem muitos livros que traz mutualismo facultativo, porque a diferença da protocooperação para o mutualismo é que a protocooperação é facultativa, fica se quiser, não é obrigatório não. Já o mutualismo é obrigatório, tem que ficar. Então nós temos caso aqui do protocooperação de pássaro, palito, tá ok? Em que o crocodilo tá lá com a boca aberta, ele vai só chegando, se alimentando, então uma relação que o pássaro não vai ter que ficar pro resto da vida limpando a boca do crocodilo, e nem o crocodilo depende do pássaro pro resto da vida daquele em específico. Pode ter outros, então esse aí pode dar uma voltinha no outro crocodilo lá, mas que é uma relação de protocooperação. Eu te ajudo, você me ajuda, a gente se ajuda. Soma, tá ok? Os dois estão se ajudando. Então, a gente pode salvar aqui, né? Os dois ganham, tá ok? Geralmente acontece nos pássaros lá no Nilo, né? Tá aí uma relação harmônica, tá certo? Protocooperação. Também acontece com o paguri anêmona. Nós temos esse caranguejo aí, tá? E ele, para ter que se
resguardar, porque ele tem um corpinho mole, e isso aí é uma iguaria no fundo do mar para os outros predadores, ele acaba se colocando dentro dessa concha aí e aproveita também para colocar uma anêmona em cima dele. E a anêmona, ela queima, ela é urticante. E aí ela acaba sendo levada por ele e também é beneficiada, tá ok? Então tem essa relação de um benefício em relação ao outro. Um que desloca e ao mesmo tempo dá proteção. Então o paguro, ele fornece deslocamento e ganha proteção em relação à anêmona, tá ok? Beleza? Mas podem viver separadamente. Na hora que ele quiser abandonar essa casquinha aí, ele vai atrás de outra e show de bola, tá ok? Pássaro do mesmo jeito. E o anum e o boi, a gente conhece, que fica no dorso aqui nas costas, né? Do mesmo jeito. O anum, as garças, está lá comendo o carrapatinho do boi, e o boi se beneficia e acaba também beneficiando a eles. Tá ok? Então é uma relação de harmonia, só que não é obrigatória para a cooperação, apenas de ajuda. Quando nós falamos de mutualismo, aí já tem uma diferença bem interessante, porque o mutualismo nós temos aqui, ó, líquens, que é algo mais fungos, cupins, bactérias e leguminosas. Quando eu falo de líquens, aí é uma relação de obrigatoriedade. É obrigatório. Não tem como esse link sair desses fungos, dessas algas e dar uma voltinha, não. Eu tenho que me associar a você. Tá? Então, geralmente nas rochas, nos troncos úmidos, as algas e os fungos fazem essa associação entre eles. E as algas fornecem alimento e ganham dos fungos águas e sais minerais. Então não tem como isolar. Você fica aí, eu fico aqui. Nós temos que trabalhar juntos. Tá ok? Tranquilo? Belezinha? Cupins e protozoários, acontece muito isso, né? Geralmente os cupins comem madeira e eles têm dentro do intestino deles os protozoários que digerem essa celulose, que é a madeira. Então jamais eu posso isolar esse protozoário desse cupim, não tem como. Então é realmente obrigatório. Cupim fornece proteção e ganha essa digestão da celulose. Belezinha? E bactérias e leguminosas, tá? Também, geralmente a gente vê bastante no ciclo do nitrogênio, tá? Em que começa com amonificação, nitrificação, depois vai baronitrato e aí para voltar para o N2, ou seja, para o nitrogênio. E essas bactérias são os nódulos, elas se aderem a essas raízes e tem o que? Proteção e alimento e liberação também de amônia. Então é uma relação de obrigatoriedade, mutualismo. Belezinha? Isso já de espécies diferentes, ok? Interespecíficas. Comensalismo, o caso clássico que a gente pode perceber aqui, que também é uma relação harmônica de indivíduos de espécies diferentes, no caso nós temos a rêmora e o tubarão. Então como é que acontece isso? A rêmora ela tem uma ventosa na parte aqui da boca dela, que ela se fixa ao tubarão, geralmente aqui na parte de baixo dele, da barriga, e quando o tubarão se alimenta, os restos, né, mortais dos peixinhos lá, de outra coisa, vai caindo, e elas vão só pegando da maciota, só na tranquilidade. Então não tem nenhuma relação, digamos assim, o tubarão tem obrigação de alimentar a rêmora, não. Ela está pegando isso porque ela é malaca, é malandra, certo? Então o tubarão não é afetado e ainda ajuda ela, né, por tabela, ela se beneficia. Então, comensalismo, nesse tipo de relação, né, harmônica, temos uma espécie que se alimenta dos restos de outra espécie. No caso, não no tubarão, de resto de outras espécies que o tubarão se alimenta. Tá, ok? E uma relação tranquila, tá? Comensalismo. Inquilinismo pode ser associado a uma parte de comensalismo também, porém, nessa parte aqui do inquilinismo já acontece uma coisa interessante, porque acontece, o próprio nome diz inquilinismo, inquilino, eu tenho que me associar a você para ganhar uma proteção, tá? Que não é o caso do comensalismo com a rêmora, ela não está protegida por ele, mas nesse caso aqui nós temos o que? A epífita conseguem mais luz nas alturas superiores, ou seja, nós temos muitas orquídeas e bromélias que ficam aderidas a árvores grandonas, certo? Como inquilinas, tanto para pegar a luz do sol como para se beneficiar pelas alturas, tá? E nós temos o caso também aqui do pepino do mar, tá? Uma esponja, tá? E ele fornece nutrientes e automaticamente também, ó, abrigo para os peixes dos seus predadores. Então aqui o peixe agulha, ele entra no pepino do mar e é uma relação mesmo de inquilinismo, tá ok? Então para a gente ter cuidado com isso, a relação harmônica
de indivíduos de espécies diferentes, protocooperação não é obrigatório, mutualismo sim é obrigatório, comensalismo um se beneficia e o outro não é afetado, e inquilinismo é uma espécie de abrigo, proteção, e um se beneficia e o outro também não é afetado. Tá, ok? E agora a gente pulando para cá, para relações interespecíficas, ou seja, de indivíduos diferentes, agora nós estamos falando em desarmônica. A desarmônica, predatismo, todo mundo já sabe qual é. Um indivíduo se beneficia e o outro vai ser afetado. Predação, né? Ele vai realmente pegar a sua presa. Tá? Nós temos a lebre e o lince aqui, é um exemplo disso. Tá, ok? Uma desarmonia, alguém está sempre comendo lá o outro, tá? Na tentativa de sobreviver. Ele vai matar literalmente. Então esse é bem básico, tá? Nós também temos parasitismo, parasita, mais uma vez um se beneficia e o outro vai ser afetado. Então nós temos aqui, ó, trata-se de uma relação desarmônica, é uma espécie parasita, vive às custas do outro. Então nós temos aqui um tipo básico de parasita, que é ectoparasita, a gente vai ver aqui, que é aquele que está lá, ó, carrapatinho lá, sugando da vaca, e tem casos extremos de parasitas que deixam realmente as vacas anêmicas, tá certo? Então é uma situação muito delicada. Tá? E nós temos isso ectoparasita. E o endoparasita é aquele que está lá dentro. Ecto está fora, endo está dentro. No caso aqui do homem, nós podemos ver aqui os vermes, também que causam um problema enorme, tá, ok? Tiram realmente nutrientes, além de causar incômodo. Então, ectoparasita a gente pode perceber na vaca, carrapato, tá, ok? Um hospedeiro como, ó, lampreias, pulgas, piolhos, carrapatos. E endoparasita dentro se instala na parte interna dos órgãos, tá, ok? Um hospedeiro, no caso, o homem, pode ser protozoário, bactérias, vermes, beleza? Bem, pessoal, e agora aqui a gente, para finalizar nossa videoaula, tá? A gente vai falar sobre amensalismo, tá, ok? Então, o que viria a ser amensalismo? Amensalismo é um tipo de relação desarmônica, né, em que uma espécie libera uma toxina na outra. Então a intenção dela é se sobressair em relação a outra espécie. Ela quer inibir o crescimento. E nessa inibição, nós temos um exemplo aqui que são as marés vermelhas, tá, ok? Que é quando há uma grande disponibilidade de nutrientes na água, tá? No caso, fósforo e nitrogênio, pode ocorrer um crescimento de certas espécies de águas denominadas dinoflagelados. Então essas algas elas liberam uma toxina que vão matar as outras e aí fica realmente esse mar vermelho. A gente pensa que é sangue. Então isso é uma relação desarmônica. Uma espécie quer se sobressair em relação a outra espécie diferente, no caso matando ela, tá? Então isso é uma relação desarmônica de indivíduos de espécies diferentes, no caso interespecífica. Belezinha? Bem, pessoal, e agora a gente vai ver um caso típico de competição, isso em relações interespecíficas de espécies diferentes, tá? Então a gente vai ver o caso agora da competição. E a competição é, como a gente sempre fala nas relações desarmônicas, né? Apenas um se beneficia e o outro é afetado. Então aqui nós temos o caso do leão, do antílope, do guepardo e do leopardo. Então nós temos 3 predadores e somente uma presa, e a presa consequentemente vai ser desfavorecida em relação a todo esse processo, tá? Interessante que a gente tem que levar em consideração também que essa competição é uma competição por espaço, é uma competição por alimento, por território. No caso da luz, que são os seres autótrofos, que vão produzir o alimento para os produtores, que são as plantas. Então é todo esse contexto de competição, tá ok? Tranquilo? A aula de hoje ficou nesses detalhes: relações harmônicas e desarmônicas, indivíduos da mesma espécie, intraespecífica, indivíduos de espécie diferente, interespecífica, tá ok? Nós iremos continuar, nós temos muito mais casos, exercícios também, mas para a nossa videoaula não ficar muito extensa, a gente faz outra e você acessa e show de bola, beleza? Não deixe de acessar, dá uma conferida e bons estudos!